Oi, Daniel, muito boa tarde a ti, boa tarde também para o amigo e para a amiga de casa. Nosso assunto agora é importante porque a cada dia vem ganhando mais relevância. É o controle biológico em grandes culturas, assunto que ganha aí os cenários das discussões. E para isso, nós vamos receber aqui no NT Sul, direto de Itaara, a engenheira agrônoma do Instituto Fitos, a doutora Caroline Goulart, que vai nos explicar um pouco mais sobre esse assunto. Caroline, boa tarde, bem-vinda ao NT Sul. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde aos ouvintes aqui do programa. É um grande prazer estar participando aí com vocês dessa discussão, né? Eu gosto bastante de comentar, né, sobre os avanços do controle biológico. Então, para quem não está habituado com o tema, né, o controle biológico tanto de doenças como de pragas, ele já é uma prática dentro da agricultura aí, de certa forma antiga, né? Então, em 2008, a gente teve o primeiro produto biológico registrado para controle de pragas, né, em culturas. E o que consiste, assim, rapidamente, né, o controle biológico? É a utilização de outros micro-organismos para controlar pragas e doenças causadas por insetos, né, por fungos, em cultivos como a soja, como o arroz, o trigo, o milho, enfim. Então, o objetivo desse controle biológico é reduzir, né, a utilização de produtos químicos. Então, dando assim uma vantagem muito grande, né? A utilização do controle biológico tem hoje esse crescimento, principalmente em função das questões ambientais. Então, aqui no Instituto Fitos, né? Eu sou pesquisadora aqui há mais de 15 anos e nós começamos a trabalhar com o controle biológico há aproximadamente 6 anos. Então, antes disso, a nossa pesquisa toda era em cima de produtos químicos, né? E, obviamente, que hoje, com o cenário, né, atual da agricultura, não temos como pensar em manejo de doenças ou de pragas somente com produtos biológicos, mas o ideal é fazer haver uma sinergia entre esses dois métodos de controle. Então, voltando um pouquinho, né, em 2008 foi o primeiro produto registrado, em 2015 já tínhamos mais de 100 produtos, mais de 100 marcas comerciais registradas no Brasil para controle biológico. Então, foi aí que começou, né, em 2015 começou esse crescimento, e a gente vê que a partir de 2018 já havia uma estimativa de crescimento entre 10% e 20% a nível mundial e muito mais no Brasil, pelas nossas questões tropicais de clima, né, de temperatura, de umidade, que favorece as doenças. E esse crescimento, na verdade, foi bem maior. Então, para quem tiver mais curiosidade de conhecer sobre o assunto, existe uma página na internet que é a ABC Bio. É uma associação das empresas de controle biológico. Então, lá, quem tiver interesse consegue pesquisar as principais empresas, os produtos, né, os produtos registrados, qual o objetivo, né, do controle biológico, enfim. Então, nesse mesmo site, eles mostram dados lá de 2021, onde houve um crescimento de mais de 45% a nível mundial e maior ainda a nível de Brasil. Pois é, Caroline, e por que que hoje em dia se pensa tanto na questão do controle biológico? Tu estavas comentando até agora há pouco sobre a preocupação com o meio ambiente, né, essas questões todas. Por que que se voltou tanto os olhares para esse assunto num crescimento maior nos últimos tempos? Produtos químicos geralmente têm ação, um mecanismo de ação ou dois mecanismos de ação, e controle biológico, né, organismos vivos, conseguem atuar em diversos outros pontos, né, de sobrevivência das doenças. Então, por exemplo, a União Europeia já baniu diversos produtos químicos aí que eram utilizados em grandes culturas, né? No Brasil mesmo já temos alguns produtos que estão em reavaliação por serem considerados mais danosos ao meio ambiente e a aplicação aí nos cultivos. Então, esse crescimento se deve principalmente
a esse fato de a gente conseguir controlar doenças e pragas por mais tempo e, principalmente, aliado ao controle químico, mas um controle químico em menor quantidade de utilização, né? Então, a gente consegue, o manejo integrado de doenças, né? Que é utilizar o químico mais o biológico para reduzir os danos em função das doenças. Então, muito se fala em produção orgânica, né? Sem utilização de defensivos, só que numa situação de Brasil, onde temos um clima tropical, né? Temperaturas altas, né, oscilações de temperatura, de umidade, e onde temos que aumentar a produção de alimento de maneira exponencial para acompanhar o crescimento da população, não tem como produzir sem utilizar defensivos químicos e, felizmente, agora junto com os defensivos biológicos. Sem falar também a questão de que os produtos biológicos acabam também favorecendo o meio ambiente se comparados aos químicos, né? Com certeza, a ideia desse tipo de controle é restabelecer o equilíbrio, né, do sistema. Infelizmente, da maneira como a gente tem que produzir, de maneira intensiva, né, a gente vai acabando, vai deteriorando, né, o solo, né, as comunidades microbianas que já existiam ali, e aí o controle biológico vem aí para ajudar nesse sentido. Caroline, e falando agora em nível de estado, Rio Grande do Sul, vocês aí, né, ainda estamos até na mesma região, Cachoeira do Sul, Santa Maria e Tara, vocês aí fazem muitas pesquisas e também muitas análises, né, do que é trabalhado e do que é feito. Como é que vocês veem essa questão aqui no Rio Grande do Sul, do controle biológico, por exemplo? O produtor gaúcho, felizmente, né, é um dos maiores produtores aí de soja, principalmente, de arroz, né, do Brasil. Então, é um produtor que geralmente adere muito bem a tecnologias novas, né? Então, a gente observa isso, porque anualmente nós temos o nosso seminário, né, onde a gente leva a informação até os produtores, os consultores, e a gente vê durante os encontros com os produtores em palestras, em dia de campo, o crescimento do interesse pelo tema. Então, não só pelos números que a gente vê nos levantamentos, né, de dados sobre a utilização de biológicos, mas a gente vê presencialmente que o produtor realmente ele tem interesse, até porque o controle biológico é mais barato do que o controle químico, né, menos agressivo, mais seguro para quem, né, tanto para funcionários quanto para quem consome, né, o produto, e tem uma série de vantagens aí. Então, o Rio Grande do Sul, por ter essa característica aí sempre inovadora e buscando novas tecnologias, a gente vê um crescimento bastante significativo. Né? Nos últimos 3 anos, a gente tem utilizado e acompanhado pesquisas e mostrado resultados diretamente para os produtores nas culturas da soja, do milho e, mais recentemente, do arroz. Então, o arroz irrigado também é uma cultura onde se utiliza muito esses produtos biológicos e não só na parte de tratamento de sementes, né, mas também e principalmente na aplicação em parte aérea para controle de insetos. Então, o controle biológico de insetos foi assim, o primeiro caso, né, de sucesso do controle biológico. Caroline Goulart, então, falando direto conosco de Itaara, do Instituto Fitos. Caroline, obrigado por participar conosco e por trazer esclarecimentos tão importantes para o produtor de um assunto que precisa ser pensado. Está na hora, né? Já passou da hora. Obrigado, Gabriel. Obrigado ao pessoal aí que nos assistiu. E uma boa tarde a todos. Obrigado, bons trabalhos para vocês. É isso, Daniel. Está na hora de pensar, está na hora de voltar, né, esse debate para o controle biológico em grandes culturas. De momento era isso, fico por aqui e volto contigo para o estúdio.